A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Neste quarto domingo da Quaresma, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: É aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando?
Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: nós somos discípulos de Moisés. Tu sim és discípulo dele? Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso, que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, e aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste quarto domingo da Quaresma, a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre a luz de Deus que ilumina a vida humana. A tradição da igreja chama este domingo de Domingo Letare, um domingo marcado pela alegria no caminho quaresmal, porque já se vislumbra a luz da Páscoa que se aproxima. Toda a liturgia de hoje gira em torno de um grande símbolo, a passagem da escuridão para a luz. Deus vê o coração e escolhe Davi. Nós lemos no primeiro livro de Samuel. São Paulo nos exorta a viver como filhos da luz, conforme a carta aos Efésios. O Evangelho segundo João apresenta Jesus que cura o cego de nascença, revelando-se como a luz do mundo. Esse Evangelho nos convida a olhar para dentro de nós e nos perguntar: estamos caminhando na luz de Cristo ou permanecemos ainda em alguma forma de cegueira espiritual? O Evangelho que acabamos de ouvir apresenta um dos sinais mais profundos narrados pelo evangelista João, que é a cura do cego de nascença. Não se trata apenas de uma cura de uma doença física. A cura ela se realiza no plano físico, especialmente no plano espiritual. O evangelista conduz o leitor a uma reflexão muito profunda sobre, através da narrativa da cura do cego de nascença, sobre a fé, sobre o discipulado, sobre o reconhecimento de Jesus e a cegueira espiritual. De um lado, nós encontramos um homem que não enxergava fisicamente e que progressivamente passa da escuridão para a luz da fé. E de outro, nós encontramos um grupo de pessoas, os fariseus, que enxergavam fisicamente, mas que se recusam a reconhecer a ação de Deus em Jesus. Assim, o Evangelho nos apresenta dois caminhos: o caminho da iluminação pela fé e o caminho da cegueira espiritual. O relato começa quando Jesus vê um homem cego de nascença.
Os discípulos perguntam a Jesus quem teria pecado para que ele tivesse assim nascido cego, se ele ou os pais. Havia uma concepção de que, no caso, uma limitação física, uma doença, fosse consequência do pecado. Se ele nasceu cego, então quem pecou, ele ou os pais? Mas Jesus rompe esta mentalidade. Nem ele nem seus pais pecaram. Aquela situação para que se manifestem as obras de Deus. Deus fala através dessas situações limites da nossa vida. Por isso, não podemos atribuir de forma alguma o mal a Deus, uma doença a Deus. Mas, uma vez que enfrentamos essas situações, elas podem constituir uma grande epifania de Deus para nós e nos fazer crescer espiritualmente em situações dolorosas. E em seguida, ao dizer que aquela situação é para que se manifestem as obras de Deus, Jesus toma iniciativa. Ele realiza um gesto cheio de simbolismo. Ele mistura a terra com a saliva, faz lama e unge os olhos daquele cego. E manda que ele se levante e vai se lavar na piscina de Siloé. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Foi, lavou-se e voltou enxergando. E a partir desse momento começa um verdadeiro processo. Aquele cego começa a responder um processo. E durante aquele processo ele vai aumentando a sua compreensão a respeito de Jesus. Primeiro, quando ele é interrogado, ele diz que não sabia quem era aquele homem. Depois era um homem chamado Jesus. Interrogado mais uma vez, ele diz que é um profeta. Mais adiante, vem de Deus, porque só pode fazer coisas boas quem vem de Deus. E finalmente, quando ele se encontra com o próprio Jesus, ele professa: eu creio, Senhor. Reconhece Jesus como Salvador, como Messias. E enquanto isso, do lado dos fariseus ocorre um movimento contrário. Cada vez mais o cego começa a chegar a um degrau na sua fé, passando de Jesus de um homem de Deus, o profeta, um homem de Deus, até reconhecê-lo como Cristo. Os fariseus, aos contrários, eles discutem, questionam, interrogam, mas se fecham diante do sinal de Deus. O homem que era cego passa a ver, e os que julgavam ver tornam-se cada vez mais cegos espiritualmente, porque resistem a ver a ação de Deus na própria vida. Por isso Jesus conclui esse episódio com palavras fortes, quando diz: eu vim a este mundo para fazer um julgamento, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Encontramos um elo também com o livro de Samuel, especialmente com a escolha de Davi. Na hora de escolher o rei de Davi, Samuel quase se enganou pela aparência, mas justamente quando ele viu além, não a aparência dos filhos mais robustos de Jessé, quando ele viu além, viu o coração, então fez a escolha de Davi. Por isso, quando ele quis se enganar diante das aparências, Deus lhe corrigiu. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Assim também, como no Evangelho de João, Deus revela que a verdadeira visão não é a dos olhos, mas a do coração. Preciso ver com o coração. Davi, o menor entre os irmãos, foi escolhido por Deus, porque Deus viu aquilo que os homens não costumam ver. No Evangelho da cura do cego, os fariseus veem apenas as aparências das coisas, as regras externas, o sábado, mas não conseguem reconhecer a ação de Deus que manifesta diante deles. Assim, nós entendemos que é cada vez preciso caminhar na luz, sair da cegueira, como São Paulo nos recorda na carta aos Efésios. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Essa é a nossa vocação nesse tempo quaresmal. Passar das trevas para a luz, viver como filho da luz. Isso significa abandonar tudo aquilo que obscurece a nossa visão a respeito da vida, que é o pecado, a mentira, o egoísmo, o preconceito, a indiferença. Viver como filhos da luz significa deixar que Cristo ilumine a nossa consciência, o nosso coração, os nossos critérios e as nossas escolhas. O Evangelho nos ajuda
da cura do cego, a compreender também o significado profundo do batismo. Assim como o cego foi enviado a lavar-se na piscina de Siloé, também nós fomos mergulhados em Cristo no nosso batismo e recebemos a luz da fé. Por isso, na igreja antiga, o batismo era chamado também de iluminação. No batismo, Cristo abriu os nossos olhos, para ver a vida nova que Ele nos trouxe. E a palavra de Deus nos pergunta se de fato estamos realmente vivendo como filhos da luz. Preciso sair da cegueira espiritual, a cegueira interior, para que como filhos de luz nós possamos sempre viver, caminhar sobre a luz de Deus. Na tua luz vemos a luz. Não será também que muitas vezes nos deixamos que luzes falsas guiem a nossa vida? Tem brilho instantâneo, mas não é capaz de ter um brilho duradouro, como interesse pessoal, orgulhos, preconceitos, a indiferença diante dos sofrimentos? A Quaresma é um tempo de pedir que o Senhor cure também a nossa cegueira interior. Assim, a história do cego de nascença também é a nossa história. Todos nós, de alguma forma, precisamos que nosso Senhor abra os nossos olhos para ver a verdade, para reconhecer a presença de Deus e para caminhar na luz. Que nesta Quaresma possamos renovar a graça do nosso batismo e deixar que Cristo ilumine a nossa vida. Peçamos, portanto, a intercessão da Virgem Maria, que acolheu plenamente a luz de Deus em nossa vida, para que também nós sejamos discípulos iluminados pela fé e portadores da luz de Cristo no mundo. O homem chamado Jesus fez barro e ungiu os meus olhos. Eu fui, me lavei, estou vendo. Eu fui, me lavei, estou vendo. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O homem chamado Jesus fez barro e ungiu os meus olhos. Eu fui, me lavei, estou vendo. Eu fui, me lavei, estou vendo. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. O homem chamado Jesus fez barro e ungiu os meus olhos. Eu fui, me lavei, estou vendo. Eu fui, me lavei, estou vendo. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A campanha da Fraternidade de 2026, com o tema Fraternidade e Moradia, nos convida a compreender a casa não como mera construção material, mas como uma realidade profundamente existencial. A moradia ultrapassa a função de abrigo físico. Moradia é o espaço de interioridade, da memória e do sonho. Para nos ajudar à compreensão dessa dimensão da moradia, a reflexão do filósofo francês Gaston Bachelard, especialmente em A Poética do Espaço, nos oferece uma contribuição muito importante. Bachelard, ele afirma que a casa é nosso canto do mundo. Ela constitui o primeiro universo do ser humano, o lugar onde a vida íntima se raiza e a imaginação encontra abrigo. Antes de ser objeto arquitetônico, a casa é realidade vivida. É nela que a memória se organiza, os afetos se sedimentam e os sonhos ganham forma.
A moradia protege não apenas o corpo, mas também o sonhador. O filósofo Gaston Bachelard desenvolve uma verdadeira fenomenologia da intimidade. Cada espaço da casa, cada espaço doméstico, possui valor simbólico e dialoga com dimensões da vida interior. O sótão evoca a clareza e racionalidade. O porão remete às profundezas do inconsciente. O quarto sugere recolhimento. Cantos e armários simbolizam refúgio e proteção. A casa torna-se, assim, uma topoanálise, ou seja, um espaço que revela as camadas mais profundas da pessoa e se converte em espelho da alma. A casa mostra a nossa identidade, que nós somos, desde o modo como a decoramos, como a forma como ela vai adquirindo com a nossa existência. A moradia também é um lugar privilegiado da memória. As lembranças mais marcantes da nossa infância estão ligadas aos espaços habitados. Mesmo quando deixamos a casa de outrora, ela permanece viva em nós. Habitamos não apenas casas reais, mas também casas lembradas. Nesse vínculo entre espaço e memória, a identidade se consolida e a continuidade da própria história se mantém. Por isso, a estabilidade proporcionada pela moradia favorece um enraizamento existencial. É no ambiente protegido do lar que a pessoa pode recolher-se, imaginar e projetar o futuro. Quando essa estabilidade falta, a experiência de viver torna-se fragmentada. A insegurança habitacional não compromete apenas as condições materiais, atinge a própria continuidade da vida interior. A carência de moradia digna não é somente questão econômica, mas também simbólica e existencial. Quem vive em constante precariedade perde mais do que proteção física, perde o espaço onde a interioridade se organiza e a esperança amadurece. A exclusão habitacional representa a ruptura desse canto do mundo, ou seja, do lugar onde se pode sonhar, recordar e projetar o futuro. A imaginação necessita de abrigo e a vida interior exige estabilidade. Em situações de rua ou em moradias extremamente precárias, marcada pela insegurança constante, pela possibilidade de cultivar, perde-se a possibilidade de cultivar memórias duradouras e alimentar esperanças. À luz da poética do espaço, nós podemos afirmar que a casa é realidade existencial, onde a moradia digna abre-se a possibilidade de enraizamento, memória e esperança. Onde falta moradia, a própria experiência humana se fragiliza. E essa reflexão encontra sua plenitude no mistério da encarnação. Ao assumir a condição humana, Deus não assume apenas um corpo, também assume um espaço concreto de vida. Jesus ele cresce numa casa real, partilha a vida doméstica e aprende no interior de um lar. A casa de Nazaré torna-se sinal eloquente da dignidade do habitar humano. O cotidiano simples da vida doméstica integra o próprio desígnio da salvação. Promover a moradia digna, portanto, é muito mais do que oferecer abrigo. É garantir que cada pessoa e cada família disponha de um espaço onde a memória floresça, os sonhos amadureçam e a identidade se consolide. Proteger o direito à casa é proteger a própria vida interior. A casa não é apenas construção, é intimidade estruturada, é lugar onde o ser humano encontra abrigo para o corpo e para a imaginação. Quando existe moradia digna, a esperança pode enraizar-se, e onde ela falta, a experiência humana torna-se vulnerável e fragmentada. A Rural FM apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Rural FM, a rádio da família. 91.9. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la
todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.